Olá, eu sou a Edna Delise e hoje eu vou conversar com a professora Giovana Tavares. Olá, Giovana, como vai? Olá, tudo bem, Edna? Primeiro, agradecer pela oportunidade de participar aí do teu canal. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana, né? Tudo e você? Tudo certo. Deu uma travadinha aí no seu negócio, no seu áudio. É um prazer tê-la aqui, Giovana, conosco. Eu quero começar a nossa entrevista falando um pouco a respeito de ti. Giovana, você nasceu aonde? Que cidade? Que estado? Eu nasci em Itumbiara, no estado de Goiás, né? Meus pais, eles moravam em Cachoeira Dourada, que era um local onde tinha uma usina hidrelétrica. Meu avô era mestre de obras, mas lá não tinha hospital, então eu fui nascer em Itumbiara e vim morar em Goiânia a partir dos 3 anos de idade. Bem criança já. Bem criança. Que legal. Esse nosso primeiro bloco, a gente apresenta as pessoas para quem está nos vendo e ouvindo, até para que aproxime. A gente faz perguntas que as pessoas têm curiosidade de saber, mas não têm coragem de perguntar. Então, a gente vai falar um pouco a respeito disso. Giovana, você cresceu em Goiânia, passou a tua vida em Goiânia toda, morou em outras regiões do país ou não? Passei a vida toda, só fui morar fora aquele ano em que fui estudar na Univale, onde te conheci, né? Foi o único ano que eu passei fora, eu sou daqui, né? Trabalho aqui, constituí a minha vida profissional aqui, os meus filhos aqui, então sou daqui, me considero de Goiânia. Eu e Giovana nos conhecemos em 2007, nós fizemos mestrado juntos na Univale, no campus de Balneário Camboriú, mestrado de turismo e hotelaria, já tem tempo, né, Giovana? 2007, 14 anos faz que a gente se conhece. Exatamente, né? Edna é uma colega muito especial para mim, que é uma pessoa que logo de cara que eu fiz a prova, foi a primeira pessoa que eu conversei, né? E naquele momento a gente estava numa expectativa gigante, né? Por conta da aprovação ou não, né? Era uma época diferente da de hoje, e a professora Doris ministrou a prova para a gente lá, foi assim incrível, uma emoção, né? E a primeira pessoa que eu conversei foi com você. Aí você foi me falando, eu fiquei preocupada, falei, gente, será que eu passei? Será que eu não passei? Aí fiquei com aquela angústia, né? Mas foi assim que a gente se conheceu. Exato, né? E é uma aflição, porque é uma prova. E aí a gente se encontrar com o mito Doris Rushman, a coordenadora do programa, por qual muitos de nós tínhamos ido fazer a seleção e fazer a titulação ali por causa dela, em parte, e ser ela para aplicar aquele mito distante, de repente é o mito que está aplicando a prova, e aquele mito que fica bem sério, né, Giovana? Mas não foi? A gente levou um susto, de repente ela entra, a gente não tinha muita noção da aparência, eu não a conhecia, mas na hora que ela se apresentou, todo mundo ficou assim, se olhando, falou, não acredito. É surreal, né? A professora Doris vai dar a prova para a gente, é isso mesmo. E aí teve que controlar o nervosismo para fazer a prova direitinho, né? E não foi uma prova simples, né? Foi uma prova complexa, que exigiu da gente vários conhecimentos de planejamento e outros quesitos, né? Que a gente estudou durante o curso do bacharelado. Então, assim, eu considerei a prova um nível difícil. E fiquei bastante preocupada com a minha aprovação, né? Então, naquela época a gente tinha concorrência, né? Tinham vários alunos prestando. E só passaram 29. Exatamente, só. E era incrível. Eu me lembro, Giovana, como se fosse hoje. A gente foi tirando as folhas. Professora, quantas folhas a gente pode responder? Quantas vocês quiserem, mas se vocês contarem história demais, vocês estão enchendo linguiça. Isso vai mostrar para mim que vocês não sabem de nada. Eu me lembro ela dizendo isso. Ela era muito objetiva, muito prática, né? Nas falas dela, nos apontamentos, na forma como nos tratava, sempre assim, com muito respeito, com muito carinho, mas com muita objetividade. Exato. Primeira vez, aí falando do apêndice, né, disso, a primeira disciplina, um seminário da professora Doris, um texto todo em inglês. Fizemos uma tradução a turma inteira, um colega traduziu e distribuiu a tradução para todos nós. E começamos a apresentar
ao trabalho, morrendo de medo dessa mulher. E ela tinha dito... Eu digo porque eu já dei tantas risadas com essa história para apresentar seminário, e a gente fizemos 4 ou 5 PowerPoints e fomos apresentar. E ela estava muito tensa nesse dia, e ela estava crítica. Eu disse assim, Doris, mas você não deu essas regras para nós. Ela não deu. Não pode cobrar a regra que você não deu. E ela, mas como é que tu me fala isso? Professora, quando a gente apresenta uma regra para o aluno de um seminário, a gente diz que tem que ser assim, assim, assado. A gente só cobra naquilo. Essa regra a senhora não colocou. Ela, tá bom. Aí ela mandou a gente se avaliar, lembra, Giovana? A gente dá nota para a gente mesmo. Ela olhou para mim depois. Para nós, né, o jeito dela, como ela lidava, né, com as questões. Mas, assim, foi um aprendizado muito grande, né? A Univale, ela foi, para mim, um divisor de águas na minha vida. Embora eu tenha feito um bom bacharelado, mas a Univale, ela me trouxe starts que eu não tinha ainda percebido, né? Então, foi uma aposta que eu fiz e que eu saí vencedora nessa aposta. E aprendeu muito de tudo, né? E aí, Giovana, assim, para ver como que é, né, esse processo, eu me lembro que ela mandou a gente avaliar. E aí mandou um colega, que eu não me lembro em quem era, mas lembro que não era você. Quanto que você dá nota para os seus colegas? Quanto você dá nota para esse seu colega? E a pessoa deu a nota dela, disse, essa é a tua nota. Deu. Eu lembro demais. Lembra disso? Lembro demais, nossa, foi incrível. A nota que você deu vai ser tua e da turma inteira. Deu, epa, não, eu não estou nesse pacote. E ela achava graça. Não era uma nota tão boa, né? Então, não era, porque ela estava avaliando aquele colega. Depois eu disse, professora, a senhora não colocou essa regra. A senhora refaça essa regra. Não. Eu só quero ensinar para vocês que vocês têm que ser mais sensíveis com os colegas de vocês. Por que eu estou falando isso, Giovana? Eu entrei nessa primeira parte da entrevista de particularidades, porque lá naquele momento a gente estava muito cru. Como você diz, a gente tinha feito bacharelado, mas a gente não tinha uma noção do que era uma academia de verdade. A gente não sabia a necessidade de um cuidar do outro, a necessidade de escrever junto, de publicar, saber que cada um depois ia para uma região do país, e depois que a gente ia continuar como a gente está hoje, uma sendo parceira da outra. Foi o grande ensinamento. E aí, esse vale para o ensinamento, Giovana, das pessoas que estão fazendo bacharelado hoje, que é grupo, né? Que é todos por um. E aí o tempo mostra que a gente vê, eu lembro que a gente tinha uma professora de antropologia, a professora Giovana, que ela dizia, a professora Yolanda, Giovana. Ela dizia, vocês vão escrever a história do turismo do próximo século, porque não tem ainda tantas teorias. E hoje, passado 13 anos, quantas coisas a Giovana Tavares já fez, cada um da nossa turma fez, na imensa maioria dos nossos colegas estão fazendo ou já fizeram doutorado, por toda aquela estrutura que a gente teve naquele momento, né? Então, por isso que eu te provoquei agora no começo para a gente trazer de volta uma parte da nossa história acadêmica de 14 anos atrás, que aqueles mestres nos ensinaram muito, a gente não entendia. E a gente era, apesar de já não ser tão criança, mas a gente ainda era verde, não era verdade? Verdade, sem dúvida, muito verde. Eu fiz o bacharelado aqui, 4 anos, infelizmente, naquela época, a gente tinha aqui na faculdade que eu estudei, pouquíssimos professores que tinham formação em turismo, e só a formação não basta para o estudante, ele precisa de um professor que tenha prática, que ele tenha experiência, que ele consiga aliar aí a teoria à prática. Isso parece um discurso comum, mas, na verdade, faz muita diferença para a nossa formação, porque a gente fica meio fora da realidade. Então, é importante a literatura, os livros, os autores, mas também é importante o mercado. As pessoas precisam entender como é que funciona essas relações mercadológicas, que vem mudando ao longo do tempo, à medida em que a própria sociedade muda, em que o comportamento desse consumidor muda, que os valores mudam, as políticas, enfim, tudo influencia, né, nesse consumo do turismo, que a priori é uma atividade dinheirista, mas a gente precisa entender que ele precisa ser bom primeiro para a comunidade, depois para os turistas. Aquela velha premissa que está em todas as literaturas e que não se consegue efetivamente colocar na prática. Exato.
Giovana, como é que foi o turismo? Você sempre sonhou trabalhar com turismo? Como é que foi ir para o turismo, Giovana? Bom, desde criança eu sempre gostei, né, de fazer eventos. Minha mãe me colocava num ônibus com 8 anos de idade aqui, e meu avô me pegava lá em Barretos. Então eu já tinha isso era muito fácil para mim, viajar, observar. Então eu sempre fui muito observador. A minha vida profissional, ela começou em banco, depois eu estudei matemática e fui para a sala de aula, eu dei aula por muitos anos de matemática, e chegou um ponto que meu braço não conseguia mais se mexer, porque eu trabalhava muito, de manhã, tarde, à noite, e eu sempre me encantei com a área do turismo. E Goiânia teve um primeiro curso de turismo, o segundo curso de turismo, eu entrei na 4ª turma, e eu falei, não, eu vou fazer esse curso porque eu vou poder continuar na sala de aula. Eu tenho muito interesse em trabalhar com o turismo, mas eu não entendia muito os meandros do negócio, né? Eu achava que era uma coisa e de repente é outra. Você tem que estudar muito mais do que você imagina que tem que estudar, porque o turismo ele é multidisciplinar, ele bebe de várias ciências, então você não pode apenas pensar nele como uma atividade operacional. E quando eu fui fazer turismo, eu já tinha 30 anos. E aí eu fui para a faculdade, fiz o vestibular. Naquela época ainda tinha vestibular, assim, aquele vestibular de prova mesmo. Fui lá, fiz, era uma instituição particular, eu tinha muita dificuldade financeira, mas eu dava aula particular de matemática, eu continuei dando aula particular, eu continuei dando aula na escola, e eu conseguia pagar aquilo ali com muita dificuldade. Eu só fui conseguir uma bolsa pela Organização dos Voluntários de Goiás aqui, no meio do curso, e também consegui me aproximar da coordenação a partir do momento que eu comecei a fazer as visitas técnicas do curso. Eu comecei a organizar as visitas técnicas, inclusive, a primeira que eu fiz sobre a minha responsabilidade foi para Florianópolis. Então, foi para o seu lado. Que eu nunca me imaginei que eu era pobre, assim, um pouquinho, né? A dificuldade era grande. Me imaginei ir para Florianópolis. Então, assim, eu elaborei, eu planejei, eu entrei em contato, e aí fiz um projeto e entreguei para a professora na época, coordenadora Regina Jordão, pessoa que eu devo muita obrigação, que me ajudou muito. E ela disse, ué, você que fez esse projeto? Eu falei, sim, foi eu que fiz. Mas eu já era professora há muitos anos, então eu conseguia ter o domínio da turma, eu conseguia ter aquela liderança que às vezes os professores que entram depois na docência ou que fazem coisas paralelas não conseguem. Então essa experiência de uma vida toda trabalhando em ensino fundamental, ensino médio e cursinho me ajudaram a construir a minha carreira como docente. Era mais tranquilo para mim porque eu tinha aquele domínio da sala de aula. Porque o professor, ele não pode contar só com o conteúdo, né, que ele tem intelectual, o saber dele. Ele também tem que contar com outras questões, como disciplina, controle, paciência, resiliência, enfim, uma certa organização. E aí eu tive essa facilidade por conta de ser professor uma vida toda. E aí eu falei, bom, eu vou fazer esse curso de turismo para ser professora, eu vou continuar fazendo aquilo que eu gosto de fazer. E fui para esse laboratório de turismo e comecei a trabalhar com essas visitas pedagógicas. E eu conseguia fazer links pedagógicos que às vezes os meus colegas professores lá, na ocasião, eu não era professora, não conseguiam. Então eu conseguia aliar a teoria à prática e transformar aquelas visitas técnicas em momentos realmente de práticas para aqueles estudantes, embora eu ainda estivesse ali no processo de ensino e aprendizagem, por conta de estar no meio da graduação. Mas eu conseguia isso, e eu fui adquirindo um know-how nisso, fazendo muitas. E eu me lembro que a professora, e a minha preocupação era não pagar ou pagar menos, porque eu tinha uma dificuldade enorme de pagar, era difícil para mim. E aí a professora, eu falei, professora, e o desconto, como é que vai ser o desconto? E aí ela falou para mim, não, você vai pagar nada mais não, você vai me ajudar a fazer todas. Você vai construir os projetos, você vai fazer o alinhamento com as questões pedagógicas, você vai acompanhar o grupo, enfim, você vai tocar o barco. E foi assim que eu aprendi. Depois disso, evidentemente, a minha meta era dar aula. E aí, quando foi no último semestre, eu já comecei uma pós-graduação paralela, era possível na época, e foi em 2005, exatamente, dia 5 de janeiro de 2005, eu dei minha primeira aula de turismo, num curso profissionalizante da Microlins. E aí eu venho, né, traçando aí uma trajetória de trabalho, porque
mesmo que eu não tivesse, naquele momento, as devidas condições financeiras, eu me fazia presente em tudo que era possível se fazer presente. Porque eu tinha aquela máxima, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, eu gastei anos da minha vida para o meu nome se firmar no mercado. Mas não é só isso. São ações, são atividades, são entregas que você precisa fazer para a sociedade, para o seu estado, para o seu aluno, para o local de trabalho. Então, é muito importante isso. Então, foi assim que eu fui conquistando. Eu tive empresa de turismo pedagógico por um tempo, eu trabalhei em diversas faculdades aqui do estado, como Instituto Federal, Faculdade Objetivo, Faculdade Lions, a PUC, na Católica, Faculdade Cambori, onde eu estou até hoje, e aí eu fui construindo, né, essa base, né, essa aproximação com o mercado. E sempre estive presente, porque eu não me via apartada do mercado. Eu entendia que eu tinha que ler os livros, que eu tinha que estudar, que eu tinha que escrever, mas que eu também tinha que entender o mercado. Então, as visitas técnicas me aproximaram da realidade do mercado. Qual que é a realidade do mercado? Como essas empresas trabalham, né? O que está no livro, efetivamente, é o que acontece ali no dia a dia, né, da empresa, né? Como é que elas funcionam de forma estratégica? Como é que é o pensamento estratégico dessa empresa? Como é que o turismo se desenvolveu no Brasil ao longo desse tempo? É como a professora disse, a gente vem aí observando, encontrando dificuldades, apresentando também soluções, porque esse é o nosso papel, principalmente. Críticas são muito importantes, mas a gente precisa olhar para o turismo de uma forma mais profissional, porque o turismo ele é uma atividade profissional, ele é uma prestação de serviços. E é claro que, antes disso, vem quem presta o serviço. E aí vem toda a questão lá do Sistur, né, que a gente estava comentando aí, que é ecológico, é social, é político, é cultural, é econômico. Isso tudo tem que ser observado. Todos esses links têm que ser feitos, porque senão a gente não consegue desenvolver uma atividade profissional. Exato. Giovana, mas você não parou aí. O mestrado terminou em 2009. Eu me lembro que foi 27 de outubro de 2006 que saiu a nossa lista. Porque depois eu gravei essa data tão feliz que a gente passou. E de passar, e aí em 2007 a gente começou e fomos até 2009. Mas a Giovana não parou. Depois a Giovana continuou a carreira, tanto na academia quanto no mercado. Mas tem um outro momento. Você está fazendo doutoramento agora, não está? Está fazendo doutorado. Estou fazendo. Aonde é? Eu demorei um pouco, eu fiz algumas especializações. Só as especializações, gestão em turismo e hotelaria, eu fiz uma em marketing, eu fiz uma em coach, eu fiz uma em projetos e outra em políticas públicas. E aí, o doutorado eu faço na Universidade Federal de Goiás, no programa de performances culturais. E aí eu trabalho em que área? Com turismo. O meu objeto não, mas que tema do turismo você está trabalhando a tua tese? Ah, tá. Eu continuo trabalhando os conflitos das comunidades, assim como eu trabalhei na minha dissertação, né, que eu trabalhei os conflitos entre Pirenópolis e Cidade de Goiás, e na minha tese eu trabalho os conflitos nas comunidades da Ilha Grande, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, que é um local que eu gosto muito, fiz muitas visitas técnicas, estou sempre lá, e eu acabei me interessando muito por aqueles conflitos, e continuo utilizando as teorias das performances para discutir esses conflitos, que são dramas sociais, né? De um lugar que era presídio e hoje é uma ilha que tem funcionamento mais voltado para a atividade turística e para a pesca ainda. Então, eu tenho feito isso. Olha, por conta desse meu interesse lá na ilha. Mas você falou uma coisa muito interessante agora. Depois eu fiz outras pós em outras áreas. Você falou, levei um tempinho para fazer doutorado. Eu também levei 7 anos. E aí estou falando isso para aqueles que estão nos vendo agora, vão ver essa entrevista e depois vão ver o bloco falando sobre a Giovana, que a gente precisa de um amadurecimento nesse processo.
Não que a pessoa não possa terminar o mestrado e já seguir o doutorado, mas essa ida para o mercado, para a academia, faz com que a gente amadureça um pouco mais para depois escrever com mais solidez uma tese, porque você falou, a gente saiu do bacharelado e foi direto para o mestrado. E quando a gente se deu conta da realidade que a academia exige, a gente tem um prazo muito curto para defender uma dissertação, e depois para a tese, também no doutorado, apesar de daí depois ter 4 anos e prorrogáveis mais 6, mas tem um processo de crescimento, não é, Giovana? Sem dúvida. Para mim, assim, eu gostaria de fazer o doutorado, mas eu quis escolher um programa em que eu pudesse falar de algo que eu entendo. Se eu não tiver no meu que fala mais, por que eu escrever uma tese de doutorado? Né? Tese tem que ser algo que eu vou contribuir socialmente com determinada localidade. Então, como eu acabei adquirindo um apego muito grande por aquela região, e as minhas observações, a partir das visitas que eu fazia com os meus alunos de turismo, de eventos, grupos de gastronomia que eu levava lá, ou mesmo turistas, porque eu ainda faço isso, eu levo pessoas para conhecer Ilha Grande e proporciono experiências diferenciadas. E aí eu comecei a entender que era importante eu estudar aquilo ali de forma mais profunda. Então, trabalhar com aquelas comunidades, entender quais são as dores, né? E os conflitos que eles têm baseados no modo de vida que eles levam ali, em função de um monte de coisa, em função das dificuldades de você morar numa ilha e ter que buscar tudo no continente, em função da mudança comportamental mesmo, das pessoas, da chegada de novas comunidades que vão se instalar ali naquele local e que gera conflito, porque ela acaba modificando a cultura local, interferindo em algumas coisas, trazendo novas culturas, evidentemente, mas isso tudo é muito interessante do ponto de vista da antropologia, da sociologia e do turismo. É importante a gente entender até que ponto essa atividade econômica, dinheirista, ela modifica a dinâmica de uma sociedade. Exato. Então, a Ilha Grande tem 18 comunidades. Eu estou estudando 4 comunidades. Eu escolhi 4 comunidades. E é como se eu estivesse fazendo 4 teses, porque são 4 lugares completamente diferentes um do outro. Eu nem imaginava que existiam tamanhas diferenças. Eu só fui observar isso à medida que eu fui fazendo as minhas entrevistas, que eu fui entendendo essas comunidades. Então, assim, uma tese realmente ela exige muito da gente. Eu demorei para fazer porque eu fui para o mercado, fiz algumas especializações, inclusive para me manter na faculdade, porque nós temos uma restrição hoje muito grande aqui em Goiânia de faculdade de turismo. Quando eu me formei, em 2003, nós tínhamos 17 faculdades de turismo aqui em Goiás. Hoje a gente tem uma ou duas. Uma, que é o Instituto Federal, que continua se mantendo, porque é o ensino público, e a gente tem aí alguns cursos EAD. E uma presencial ali na cidade de Goiás, que é um curso de turismo e patrimônio. Então, assim, reduziu muito. Ou seja, a minha empregabilidade, ela ficou comprometida. Ou seja, eu precisei investir em outras áreas do conhecimento para continuar me mantendo. Então, como eu tenho facilidade com gestão, por ter sido gestor em banco e ter formação em matemática e ter um conhecimento de gestão e estatística, eu fui para outros rumos. Né? Aí eu fui para o rumo da gestão, que também está totalmente vinculado ao turismo. Então, assim, eu me especializei, eu estudo, eu leio, eu dou aula de planejamento estratégico, eu dou aula de pesquisa de mercado, hoje na faculdade, e sou considerada uma boa professora. Por quê? Porque eu estudo o tempo todo, porque tudo é muito dinâmico, muito ágil. Então, o turismo é um dos pontos, né, de estudo meu, mas eu também tenho que olhar outras áreas, do comércio, de serviços e outras, para poder, inclusive, ter condição de discutir com meus alunos na hora que eu estou na sala de aula. Então, assim, hoje eu dou aula para gestão comercial, marketing, administração, eventos, gastronomia, enfim, a faculdade ela me solicita e eu vou lá e faço a minha parte.